2026 é um novo 2020, é uma pandemia, é a terceira guerra mundial. Eu vou te explicar exatamente o que tende a acontecer de acordo com a astrologia. Eu sei que essa pergunta está no ar. 2026 pode ser pior que 2020? A gente vai viver algo ainda mais grave do que a pandemia de 2020 foi? Ou 2026 representa a terceira guerra mundial com esse clima todo de tensão que a gente está vivendo? Vamos responder essa pergunta com consciência? Muita gente olha para esse cenário atual, vê conflito regional, instabilidade política, tensão econômica, sensação de insegurança e vai concluir que sim, a gente está caminhando para um desastre, para algo mais grave. Eu quero agora tirar esse peso do teu coração, porque de acordo com a astrologia isso não vai acontecer. Eu sei que tem um sentimento coletivo de que o mundo parece que está à beira de uma ruptura, de um colapso. Isso também tem base de acordo com a astrologia. Mas antes de eu falar ou explicar tintim por tintim da onde vem esse medo e negar essa possibilidade, tem uma pergunta que ela precisa ser feita com muita responsabilidade. Tem vários portais de astrologia afirmando que 2026 é uma nova pandemia, assim como foi 2020. Isso não tem base na astrologia. Entre 2020 e 2022, o mundo viveu a pandemia do Covid-19. Foi um evento que paralisou o planeta simultaneamente, teve um impacto gigantesco sobre a humanidade, de forma social, econômica, coletiva, em grande escala. A gente teve milhões de mortes com o Covid. Como é que a gente pode afirmar que 2026 é um novo 2020? A gente teve colapsos de sistema de saúde, a gente teve fronteiras fechadas, a gente teve economias que foram inteiramente interrompidas. Não foi apenas um ano difícil, digamos assim, né? Foi um evento histórico que marca a humanidade coletivamente de uma maneira nunca antes vista. Então, quando a gente pergunta se 2026 pode ser pior que 2020, essa comparação ela não é pequena. E a gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade para falar ela exatamente no momento que parece que tem um caos aí, que a gente está vivendo com medo. Essa pandemia que a gente teve em 2020, ela envolve um dos momentos mais críticos da história recente da humanidade. E eu vou te mostrar que, de acordo com a astrologia, se você viver de 2000 a 2100, 2020 foi o período mais crítico, não vai ter outro tão pior quanto. Não significa que a gente não possa ter problema, mas a gente não está falando aqui de uma nova pandemia, ok? Então vamos tirar esse peso do coração. Esse é um ponto para a gente pensar. Agora é o seguinte, para eu te responder com sinceridade, não basta simplesmente a minha opinião. O Júnior está aqui falando que é isso ou que é aquilo outro. Eu preciso trazer para você alguns fatos e ciclos históricos que a gente costuma trazer na astrologia quando a gente analisa o campo chamado astrologia mundial. Essa astrologia mundial, ela não trata de horóscopo, igual a gente está acostumado. Sabe aquela astrologia horoscópica? A Satori Soares, ela não está preocupada com isso. Ela está falando dos ingressos ou das conjunções, que são quando os planetas estão muito juntinhos, daqueles planetas lentos, ou seja, são movimentos coletivos, são ciclos de longa duração, são períodos que a humanidade passa por uma compressão e uma reorganização e que é possível verificar através dos eventos históricos. Então nesse vídeo eu quero te mostrar por que dentro da lógica desses grandes ciclos históricos que a astrologia mundial traz, 2026 ele não parece ser o ponto mais crítico do que 2020. Aliás, ele não é o ponto mais crítico nesses próximos 100 anos do que 2020 foi. E mais importante ainda, o que realmente significa, então, 2026? A gente vai entender que entre 2026 e 2030 é um período muito típico, né? Que André Barbour vai descrever como a era de ouro da humanidade. Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Por quê, né? Parece que a gente está vivendo no meio desse caos, tensão coletiva, e o Jânio vem falar para mim de era de ouro. De onde você tirou isso? Eu vou te mostrar. Relaxa o coração. Vamos lá. Ponto aqui pra gente pensar. Por que entender isso é importante? Porque isso vai mudar a forma como você está vivendo e interpretando esse presente. Sobretudo, isso vai mudar ainda mais, principalmente, a forma como é que você está se posicionando diante do futuro. O ciclo histórico. Eis a grande questão. Para entender 2026, ou o que a gente está vivendo, e eu te dizer que 2026 não vai ser pior do que 2020, a primeira coisa é você sair dessa lógica de horóscopo individual. Lembra que tem vários tipos de astrologia, e a astroscópio que não te usa para falar, Touro, Áries, eu tenho essa, né? É uma possibilidade de astrologia para a interpretação do nosso mapa astral, o que fala da nossa individualidade, do indivíduo. Aqui a gente está tentando despregar desse indivíduo
e mostrar um ciclo amplo. Por isso eu quero trabalhar com vocês a necessidade da consciência de que a gente está vivendo no mesmo planeta, numa mesma nave, e que a gente passa por alguns momentos coletivos. Algumas pessoas gostam de chamar isso de karma coletivo. Eu vou trazer aqui o conceito de passamos por alguns ciclos históricos da astrologia que fazem com que a humanidade, ou trazem simbolicamente, experimentações para a humanidade e para todos os seres que aqui estão. É mais profundo do que a gente ficar olhando para essa astrologia rasa. Então sim, às vezes pode ser mais chato, né? Eu te peço desculpa antecipadamente. Quando a gente está falando de mapa pessoal, a gente fala de trajetória individual. A gente fala das suas emoções, das suas decisões, da sua missão, propósito, como é que você se relaciona com as suas experiências subjetivas. Mas tem um outro campo, que é esse que eu estou te falando, que olha para algo maior. Esses ciclos coletivos, as entradas dos planetas em diferentes signos, o que isso traz para a humanidade. A astrologia mundial, ela não está perguntando o que vai acontecer com você. É óbvio que o que vai acontecer com o planeta de alguma maneira te influencia. Inclusive a gente tem o mapa dos países, como é que essas conjunções vão pegar no mapa do Brasil, dos Estados Unidos, vai te influenciar se você mora num desses países. Ah, por que você fala dos Estados Unidos o tempo todo, Jander? Porque eu tenho muitos clientes que moram nos Estados Unidos. Então eu meio que me sinto na obrigação de falar algumas vezes. Inclusive, preciso fazer uma leitura sobre previsões para os Estados Unidos em inglês, para os clientes que estão lá e que não acompanham o português, e eu juro que eu vou postar isso. Mas a astrologia mundial, voltando aqui, ela pergunta principalmente pra gente assim, qual fase histórica que o mundo está vivendo? Isso vai mudar completamente o nosso nível de análise. Eu estou falando que o mundo está vivendo para depois eu entender como isso vai recair sobre você. Então não se trata de eu prever eventos específicos. Se trata de eu compreender esse clima, o que está acontecendo, o que é propenso a acontecer dentro desse histórico de evolução que está associado à simbologia dos planetas. Ao longo dessa tradição astrológica da astrologia mundial, a gente teve diversos autores que se dedicaram a estudar esse campo, desses ciclos de longa duração. E entre eles, a gente tem dois autores principais, que é o que eu vou trazer como base para eu te afirmar que 2020 foi o pior ano, se a gente pegar de 2000 a 2100, e que 2026 não vai ser uma nova pandemia. Esses dois autores são André Barbeau, o importante astrólogo da astrologia moderna, digamos assim, e o Henri Gouchon. Eles aprofundaram num ponto essencial quando eles estavam fazendo as análises deles. Os grandes movimentos da história, eles costumam coincidir com períodos de concentração dos chamados planetas lentos, ou seja, quantos mais planetas lentos a gente tem lá em cima juntos no céu, no que a gente chama de conjunção, é como se eles estivessem numa conversa de boteco muito próxima, maior é o impacto aqui na Terra. O que são planetas lentos? A gente considera planetas lentos a partir de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, ok? Esses planetas, eles não vão falar, assim, dos acontecimentos cotidianos quando eu tô olhando para esse estudo. Eles vão falar das estruturas, da economia, dos governos, das estruturas políticas, econômicas, ideológicas, estruturas até civilizatórias, né, de uma civilização. Quando esses planetas lentos, eles se aproximam no céu, estão muito próximos ali, a gente tem uma espécie de compressão simbólica, digamos assim. Historicamente, esses períodos de compressão, eles costumam coincidir com alguns momentos de tensão coletiva. Vai ficar mais fácil. Exemplo, guerras, colapsos, rupturas profundas, reestruturações. Não é uma superstição que a astrologia fala assim, quando eles estiverem lá, toma cuidado, porque isso não. A gente vai olhar que eles são característicos, cada planeta mexe ou lida com uma força simbólica e está correlacionada a diversos temas, e esses temas vão ficar em evidência e vão ser trabalhados pela humanidade de acordo com os planetas que estão juntos. Então a gente conjuga as duas naturezas para ver essas modificações, de acordo com o signo que eles estão entrando. Então tudo isso a gente vai falar aqui agora. É uma correlação histórica que é observada por esses astrólogos e que vai traçando períodos de evolução da humanidade. Isso significa que a astrologia vai determinar esses eventos? Entrou lá, determinou. Não. A gente está oferecendo uma linguagem para entender o que está acontecendo e para ajudar a gente a prever de alguma maneira que essa pressão histórica vai acontecer, que ela vai aumentar, quando ela vai relaxar, quando ela vai diminuir, o que tende a acontecer quando esses planetas estão juntos. A gente vai precisar saber quais planetas estão lá. E é exatamente aqui que eu respondo essa pergunta sobre 2026. Você entende que ela começa a ganhar um pouco mais de forma. Por quê?
Porque antes de eu falar sobre o medo que a gente está vivendo coletivamente, tem a ver com a conjunção Saturno-Netuno, né? Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai falar dela. A gente precisa entender qual fase desse ciclo da humanidade a gente está vivendo. Senão nem adianta a gente falar de Saturno-Netuno se você não tem o que está lá atrás, o que está dando a base para isso. Então vamos falar o seguinte, qual é o método que eles usaram para fazer essa análise? E eu quero explicar isso para você saber que tem base, que tem fundamento, que isso não está saindo da minha cabeça. É para que essa análise, então, ela seja séria, é importante você entender de onde vem. Assim funciona conteúdo com fundamento. Vamos pensar que o astrólogo francês, o Henri Bouchon, ele foi um dos primeiros astrólogos a fazer esse estudo, que os grandes períodos de tensão histórica da humanidade, eles coincidiam, de alguma maneira, com os movimentos desses chamados planetas lentos, você já sabe, de Júpiter a Plutão. Quanto mais eles estavam próximos entre si no céu, independente de quais eram, a gente tinha um período de compressão aqui na Terra. Então ele desenvolveu o índice rítmico. O que significa esse índice rítmico de forma simples? Quanto menor a distância entre esses planetas lá no céu, eles estão em conjunção, eles estão bem próximos assim no céu, maior é a concentração simbólica e maior é o movimento acontecendo aqui na Terra. Então, historicamente, maior vai ser essa tensão ou vai ser caracterizado um ciclo de desenvolvimento coletivo. Mais tarde, esse trabalho ele foi aprofundado, retocado por André Barbault, um importante astrólogo da palavra bonita que vocês já me ouviram falar, contemporaneidade. O que vai acontecer? Barbault vai sistematizar essas observações e desenvolve, com base nesse índice rítmico, o que ele chama de índice cíclico. A diferença ela é muito importante. Por quê? O índice rítmico, ele vai observar esse ritmo dessas concentrações planetárias. Então, ele vai perceber quando os planetas lentos se aproximam mais entre si e quando eles se afastam. Ritmo. Já o índice cíclico, ele vai buscar compreender os grandes ciclos históricos de desenvolvimento, de compressão, de tensão, a partir dessa concentração, ok? Que ciclos isso traz para a humanidade? Com essa base, a gente consegue responder a pergunta. Então, o índice cíclico, ele transforma essa observação numa leitura de longa duração, de longo prazo, permitindo para a gente visualizar qual é o período de maior tensão estrutural, qual é o período de reorganização possível, e já te adianto, de 2026 a 2030, a gente vive um período de reorganização. Não é o período de colapso que foi em 2020. A ideia por trás desses estudos, de ambos, é muito simples. Quanto maior a concentração desses planetas lentos, maior tende a ser o impacto coletivo aqui na Terra. Simplificar. Índice ritmo, pronto, simplifiquei. A gente não está falando aqui de acontecimentos pontuais, mas de fases históricas. Agora, eu quero mostrar para vocês em gráfico. Então eu quero falar sobre esse meu gráfico que eu coloquei aqui para vocês. Ele não é o gráfico do estudo original do André Barbault. Eu fiz uma representação. Então, quando esse modelo que eu estou falando de estudo, ele é projetado para o século XXI, se a gente for pegar de 2000 a 2100, o ponto mais baixo do gráfico aparece entre 2020 e 2022. Foi exatamente nesse período que a gente viveu a pandemia do Covid 2019. Por quê? A gente tinha um montão de planeta concentrado, mas eram muitos. Para 2026, a gente não tem essa concentração. Por essa lógica, a gente não passa por uma pandemia do Covid. Não é só por essa lógica, tem a natureza dos planetas. A gente tem uma marcação de Netuno e Saturno, que é uma conjunção que acontece a cada 36 anos, mais ou menos, nesse ano de 2026. Mas ela não é suficiente para caracterizar uma pandemia. Então agora a pergunta ela deixa de ser um pouco mais emocional e ela passa a ser técnica. Se o ponto mais baixo desse ciclo já ocorreu, era lá em 2020, 2026 a gente está dentro dessa mesma compressão ou a gente está em outra fase? E aqui que a análise fica interessante, porque é óbvio, a gente está dentro de outra fase. Então, o ponto crítico já passou. 2026 não é uma nova pandemia, como alguns sites de astrologia irresponsavelmente têm afirmado. Vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Em 2020 teve uma concentração incomum de planeta. Tá? A gente tinha Júpiter, Saturno, Plutão, estavam juntos em Capricórnio, boa parte do ano. Teve ainda o que a gente chama na astrologia de grande conjunção. Júpiter, Saturno, lá no final de 2020. Em alguns momentos, Marte também vai se somar a isso. Então, olha quantos planetas a gente tem dentro dessa configuração, quase gerando uma sobrecarga ou uma sobreposição de planetas absurdamente significativa. Esse é um dado técnico. Agora, quando a gente está olhando para 2026...
essa estrutura ela não vai se repetir. Não tem uma nova concentração tripla envolvendo os mesmos planetas, no mesmo signo, não tem o mesmo nível de compressão simultânea. A gente não tem o mesmo desenho estrutural lá de 2020. Em 2026, a gente tem momentos importantes, sim. Essa conjunção Saturno-Netuno que a gente vai falar no próximo vídeo é muito importante para definir 2026. Mas não é, aliás, Saturno e Netuno em Áries, porque a gente já teve Saturno e Netuno em Capricórnio, que foi lá a queda do Muro de Berlim, a questão do impeachment do Collor, tá? Mas a conjunção em Capricórnio é uma coisa, a conjunção desses planetas em Áries é outra coisa. A gente vai analisar isso mais pra frente. Então, o que eu tô querendo dizer? Se a gente for dizer que 2026 é uma segunda pandemia, é ignorar essa diferença básica da astrologia mundial e dessa configuração. Não tem base quem tá dizendo isso. Relaxa o coração, adoro falar essa frase. E fazer esse tipo de afirmação, sem considerar essa diferença muito básica, não é nem um pouco prudente. Isso é um alarmismo, isso gera caos, as pessoas já estão com uma certa ansiedade. Falar isso não funciona, é puro alarmismo. A astrologia mundial ela exige comparação estrutural honesta com base. E aí muitas pessoas que falam sobre astrologia não vão buscar essa base. Aqui eu quero trazer fundamento. Se você afirma que 2 períodos são equivalentes, você vai ter que mostrar por que você está fazendo essa comparação. E as estruturas vão ter que ser equivalentes, mas elas não são. A gente não tem a mesma quantidade de planetas ali, os planetas estão em outro signo, isso define tudo na astrologia, ou seja, essas realidades, a realidade de 2026, a realidade de 2020, não é a mesma, né? Elas não são a mesma. Bom, isso significa que 2020 vai ser um ano fácil? Não, ninguém tá falando isso, ninguém tá falando que vai ser, nossa, o ano mais soft, o ano mais baba que você vai ter. Espero que no seu mapa pessoal, de alguma maneira, seja. Desejo isso do fundo do meu coração. Mas aqui a gente está falando de astrologia mundial, então eu tenho que analisar o ciclo. E é exatamente sobre esse novo ciclo que a gente vai começar a falar agora. No próximo vídeo, eu vou aprofundar especificamente sobre a questão Netuno-Saturno em Áries, inclusive analisando a última vez que essa conjunção aconteceu, o que causou, como foi, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo, porque você vai ver muita gente falando sobre essa conjunção Netuno-Saturno em Áries como sendo o causador do caos. Calma, aqui o foco é outro. Eu tô querendo dizer que 2026 não é a repetição de 2020, é uma transição de fase. E entender essa diferença vai mudar completamente a maneira que você vai interpretar o ciclo que a gente está vivendo. E agora eu quero trazer o conceito do André Barboa, que vai falar, olha, de 2026 a 2030 a humanidade passa pela Era de Ouro. O que significa a Era de Ouro? Será que a gente vai ser todo mundo muito rico, feliz e tudo bem? Não é isso que ele está dizendo. A gente vai ter problema. Mas, agora que você já entende que lá em 2020 a gente teve o pior período do século 2020 a 2026, você vai entender o que André Barboa quis dizer com a Era de Ouro. E óbvio, tem muitos astrólogos que discordam. Eu mesmo critico e falo, pô, será que é tudo isso? Mas vamos entender exatamente, pra gente tirar os medos da frente aí, porque muitos desses vídeos falando sobre astrologia para 2026 vão ser para a gente poder tirar medo da frente. A gente está numa conjunção vivendo que é típica da disseminação de informações erradas, do medo, do alarmismo, do clima de tensão. Então a minha intenção é trazer esse conteúdo, esse fundamento, para que você viva de maneira mais leve, de maneira mais tranquila. Então, depois que a gente passou por essa fase de compressão, com quase todos os planetas juntos, de 2020 a 2022, a gente estava num platôzinho, que foi ali, foram 2 anos bem difíceis. E aí depois a gente começa a sair com um desenvolvimento muito lento. E André Barboa vai dizer que 2026 a 2030 é a Era de Ouro da humanidade. Mas por que ele chamou esse momento de Era de Ouro? E é aqui que é importante entender o que isso significa e o que não significa. A Era de Ouro não é a paz mundial, não é a ausência de conflitos, não é a prosperidade automática. É uma mudança desse clima histórico baseado nessa concentração de planetas. Ou seja, depois de décadas que a gente teve ao longo, de 1900 a 2000, e pensando nessa projeção 2000 a 2100, momentos marcados por crises estruturais, colapsos institucionais, essa sensação de esgotamento coletivo, esse índice que o André Barboa traz, ele começa a subir, a ponto de lá em 2030, ele alcançar um dos picos, momentos mais altos, se a gente for considerar de 2000 até 2100. Ou seja, daqui a pouco a gente está caminhando, está subindo essa montanha, saindo do momento mais difícil
se a gente for pensar de 2000 a 2100, para ir para um dos momentos mais legais, digamos assim, mais prósperos, mais significativos em termos de desenvolvimento da humanidade. Quando esse gráfico está subindo, significa, portanto, que essa concentração de planetas ela vai diminuindo, porque quando ela junta, o gráfico cai, quando eles estão mais separados, essa concentração diminui e esse gráfico sobe. Então a gente não tem a mesma concentração da pandemia, pelo contrário. A gente tem um período de menos compressão. A gente tem um período de mais margem para a reorganização da humanidade. O ouro que ele está dizendo, ele não está no conforto. Não é ficar aqui deitado e tal e tudo, deitado. Ele está na possibilidade de desenvolvimento e crescimento da humanidade. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes o desenvolvimento e o crescimento, ele não vem de uma maneira muito amorosa, tá? A possibilidade de reconstrução, a possibilidade de planejamento a longo prazo, a possibilidade de acordos que antes estavam bloqueados, de desenvolvimentos na saúde, na educação, a possibilidade de avanço na medicina, a possibilidade de reestruturação das organizações, da sociedade, daqueles mecanismos de poder e controle social, eles vêm, essa organização, ela vem a partir de um determinado momento, a partir de uma conjunção específica, que primeiro faz com que essas organizações comecem a ruir, com que a gente perca a credibilidade, para que a gente entenda que é necessário mudar. Ou seja, isso não está eliminando desafios para a gente, isso só está mudando a natureza desses próximos 4 anos. De 2026 a 2030. E essa diferença ela é fundamental. Então, a pergunta era muito clara no começo do vídeo. 2026 vai ser uma segunda pandemia? Não. Você não tem nada na astrologia falando que você pode afirmar, desculpa a palavra, mas essa besteira. A luz da astrologia mundial não tem base estrutural para essa afirmação. Em 2020 tem uma concentração significativa de planetas lentos atuando simultaneamente. A configuração em 2026 não se repete. Então, se você compara os dois períodos como se fossem equivalentes, você vai ignorar uma diferença técnica fundamental. Quem fala isso não sabe o que está falando. Significa que nós estamos de 2026, 2030, diante da mesma estrutura que marcou a pandemia? Não, você não está. A astrologia ela não é uma ferramenta de pânico. Ela é uma ferramenta de leitura histórica. E essa leitura histórica exige responsabilidade. 2026 não é repetição de 2020. Mas e aí? Ele está falando, então, que a gente não pode viver a Terceira Guerra Mundial? Olha, André Barbeau não está falando disso. E eu sei que tem muita gente que discorda dos estudos de André Barbeau. Eu, particularmente, gosto muito dos estudos. Acho que eles fundamentam muita coisa e eles trazem muita base. Mas sempre a gente tem que ter uma visão crítica do que a gente estuda, entender o método e tal e tudo. Ele está falando pra gente que a Terceira Guerra Mundial não pode acontecer. Não é isso que eu estou afirmando. O que o André Barbeau está dizendo é que esses anos de 2026 a 2030, ele não é o ano caracterizado por um período de compressão que vai levar o mundo a essa grande catástrofe. Aí vai entrar o período que ele vai falar de Netuno e Saturno em Áries. Agora você vai conseguir entender quando a gente for para o próximo vídeo. Porque essa conjunção que se tem falado tanto na astrologia, ela é propícia para o ruir das instituições, para que a gente muitas vezes perca a credibilidade nessas instituições e entenda que a gente tem que construir algo novo. Ela vai possibilitar avanços na medicina, ela vai precisar avanços dentro da possibilitar avanços dentro da reestruturação da humanidade. Esse clima de guerra, de tensão, é típico da configuração Saturno-Netuno. Mas se olhar para os indicadores que agora vocês já sabem, que a gente olha nos indicadores da astrologia mundial, ali não está explícito uma configuração que marcaria uma guerra gigantesca e um colapso da humanidade. Não significa que a gente não tenha que se desenvolver, não significa que a gente não tenha problemas, não significa que a gente não tenha desafios. Mas tira do coração essa coisa de Terceira Guerra Mundial. Se acontece, né, essa guerra, ela não tende a ser pior do que a pandemia que aconteceu lá em 2020. Mas as configurações planetárias não são de um conflito bélico armado. Ah, mas tem guerra. Guerra tem no mundo faz muito tempo. A gente ignora alguns planetas. Alguns países da África que estão em guerra há muito tempo, mas que pra gente ocidental a gente não olha pra lá. A gente prefere olhar para algumas outras coisas e deixar aquilo lá excluído. Tem civilizações
tem estados, tem guerras internas que estão acontecendo há algum tempo. E eu não estou menosprezando aqui que isso seja horrível. Eu não estou dizendo que isso não seja significativo, não seja péssimo. Eu só estou dizendo que às vezes a gente fica alimentando umas tensões. São alimentadas pela mídia, a gente tem esse clima de insegurança, de um cara muito louco lá nos Estados Unidos tomando umas decisões e bagunçando o mundo. Por outro lado, a gente tem países que estão revidando aí, se estão formando alianças estratégicas, então a gente tem um período de reorganização que vai culminar lá em 2030, num dos melhores anos, se a gente for pegar de 2000 a 2100. Então, a gente não está vivendo o que a gente chamaria de Terceira Guerra Mundial. A gente não está vivendo aqui uma nova pandemia. Agora, a gente vai entender um pouco mais sobre o ciclo Saturno-Netuno e eu vou falar bastante desse ciclo. Acho que vai dar uns 2, 3 vídeos, não sei. Mas quero trazer contexto histórico, quero trazer da última vez que aconteceu. Foi lá em Capricórnio, não foi em Áries, o que isso causou no mundo, o que isso causou no Brasil. E aí sim, eu vou até poder falar um pouquinho de Saturno e Netuno em Áries, afetando muitas vezes o mapa do Brasil, porque isso vai pegar no mapa do Brasil, isso vai pegar para signos, né? Então, pessoas com posições marcantes ali nos primeiros graus do signo de Áries. Aí a gente vai conseguir individualizar um pouquinho. Não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever nesse canal. Bora lá pro próximo vídeo.